O Grupo B da Copa do Mundo do Catar tem uma mistura de conflitos políticos históricos e futebol. Além do duelo britânico entre Inglaterra e País de Gales, a segunda rodada vai guardar a reedição do duelo entre Estados Unidos e Irã. Os dois países, que vivem em constante tensão há décadas, fizeram uma trégua simbólica quando se enfrentaram na Copa de 1998, na França, com uma foto dos atletas das duas seleções abraçados e misturados. Os embates diplomáticos não diminuíram desde então, mas a imagem entrou para a história do esporte. A Inglaterra é favorita a ficar com a primeira colocação da chave, com um time jovem que demonstra a consolidação da Premier League como principal campeonato nacional do planeta. Apesar disso, há uma desconfiança em relação à convocação do técnico Gareth Southgate, que tem o clássico problema inglês de goleiros pouco confiáveis e deixou importantes nomes de fora, como o zagueiro do Milan Fikayo Tomori e o atacante Jadon Sancho, do Manchester United. As esperanças dos campeões mundiais de 1966 estão nos pés de Harry Kane, do Tottenham, que está próximo de se tornar o maior artilheiro da história da seleção, e de jovens atacantes como Phil Foden, do Manchester City, e Bukayo Saka, do Arsenal, que tenta deixar para trás o pênalti perdido na final da Eurocopa que deu o título à Itália. O Irã, que disputa uma inédita terceira Copa do Mundo seguida, chega ao Catar com inúmeros problemas, tanto dentro quanto fora de campo. O técnico português Carlos Queiroz assumiu o comando da seleção depois do croata Dragan Škocić ser demitido por criticar o elenco, ser recontratado dias depois e ser novamente dispensado em uma sequência de eventos que deixou até os jogadores confusos. Fora de campo, o país passa por um movimento de protestos histórico, com manifestações de mulheres que questionam o rígido código de conduta e de vestimenta a ser seguido. Os atos começaram depois da morte da jovem Mahsa Amini, que foi detida pela polícia moral por supostamente não usar o véu obrigatório para as mulheres. Os jogadores da seleção apoiaram os protestos e prestaram homenagens à jovem morta, que desencadeou toda a onda de manifestações no país. As esperanças do time em campo estão em jogadores que atuam na Europa, como o meia Alireza Jahanbakhsh, do Feyenoord da Holanda, e os atacantes Mehdi Taremi, do Porto de Portugal, e Sardar Azmoun, do Bayer Leverkusen da Alemanha, grande astro do time, mas que não disputa uma partida desde outubro. Os Estados Unidos, que há anos têm expectativas elevadas de subirem de patamar no futebol mundial, vão chegar para a Copa com uma certa desconfiança depois de um ciclo muito ruim. Dos convocados para a disputa, 17 jogam na Europa, apesar do aumento de investimento e atenção da Liga Nacional Americana, a MLS. O principal nome dos Estados Unidos é, sem dúvida, Christian Pulisic, importante peça no Chelsea, vencedor da Liga dos Campeões da Europa de 2021. Com um elenco jovem, os jogadores vão precisar provar o potencial que apresentaram nos clubes nos últimos anos. O País de Gales, que volta a disputar uma Copa do Mundo depois de 64 anos, tem depositadas as esperanças de ir longe em um sistema defensivo sólido e em Gareth Bale, ex-jogador do Real Madrid. Apesar de terem participado somente em 1958 da competição, os galeses se orgulham de terem chegado às quartas de final e só terem sido eliminados para o Brasil, que se sagrou campeão daquela edição. Além de Bale, que atualmente joga no Los Angeles FC, os experientes Wayne Hennessy, goleiro do Nottingham Forest da Inglaterra, e Aaron Ramsey, meia do Nice da França, também aparecem como líderes da seleção. Qual?